Boa tarde a todos, paz e alegria, né? É sempre uma alegria estar de volta aqui nessa casa iluminada, maravilhosa. É muito bom estar aqui novamente com todos vocês. Nós vamos falar hoje de um tema, né, dentro de um mês muito propício, né? O setembro amarelo, onde vai nos despertar e nos fazer estar mais atento às nossas emoções, né? É um mês que se fomenta muito a necessidade da escutatória, de ouvirmos o outro. Mas nós precisamos também pensar que nós também temos a necessidade de sermos ouvidos, né? E é um tema que gera ainda, mas já gerou muitos preconceitos, né, de falar do tema. E é um tema que nós precisamos aprender a lidar com ele com mais leveza, com mais amor, com mais fraternidade, com mais caridade, né? Porque o suicídio, seja ele direto ou indireto, ele parte do princípio da ignorância, né, da dor e do desespero. E mesmo falar do suicídio indireto, nós precisamos entender um pouquinho e falar um pouquinho do suicídio no todo, o que acontece. Porque quando nós falamos assim, o suicídio indireto, será que a responsabilidade é menor? O que vocês acham? A responsabilidade de quem desencarna por um suicídio indireto é menor do que quem pratica o ato de tirar a própria vida num ato direto? É menor? Não é não? Bom, nós estamos aí, uns acham que é, outros acham que não, né? É isso aí, a doutrina nos traz essa perspectiva de nós discutirmos, de analisarmos, de fomentar as nossas ideias, de cada um opinar, para que possamos estudar profundamente e chegar a um consenso, né? Então nós vamos ver o que os Espíritos trazem para nós, no Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, lá na parte 4ª, no capítulo 1º, começa lá na pergunta 943, desgostos da vida, suicídio, né? Então já começa nos dizendo que o suicídio está ligado ao desgosto da vida, isso seja ele direto ou indireto. E aí daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais se o suicídio indireto tem ou não uma penalidade ou idêntica ou menor, né, do que o suicídio direto. E aí Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Faz favor para mim, filha, pega meu óculos aí dentro da bolsa, por favor. Gente, a gente já está pedindo socorro pro óculos, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, né? Então, vai dizer que quando nós estamos aí ociosos, físico e mentalmente, vão começar a fomentar em nós essas ideias menos felizes. Esse óculos aqui só serve para leitura. É só pertinho. Se eu olhar para frente, eu vou ver vocês todos embaçados. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Né? Então, Kardec, os Espíritos nos trazem aqui em resposta a Kardec, que quando nós estamos utilizando as nossas faculdades para o bem, e esse bem, quando nós falamos o bem, não necessariamente é somente ou é aquele bem de estar servindo a outra, de estar dentro de um centro religioso, de estar numa campanha do quilo, de estar fazendo a caridade. É o bem da utilidade, né? É quando nós estamos utilizando as nossas capacidades, né, as nossas faculdades mentais, as nossas faculdades físicas, para promover o bem nosso, o nosso crescimento e do outro. Seja no trabalho dentro de casa, seja numa boa leitura, sendo na palavra que é levada ao outro.
no trabalho para ganhar o pão de cada dia e principalmente no trabalho, sim, cristão, no trabalho social. Então, quando nós estamos com o tempo nosso ocupado de forma útil, nós não temos tempo para ociosidade. Nós não temos tempo para poder ficarmos nos magoando e nos ferindo com pensamentos que nós criamos infelizes diante da vida, né? Achando que tudo está ruim. Gente, aquele menino ali é o Estevão? Estevão! Quantos anos? Pois eu vou te dar um cheiro, um abraço bem apertado. Então, nós temos que aprender. Então, já começa aqui dizendo que nós precisamos utilizar melhor o tempo e trabalhar em prol nosso e do outro. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí, Kardec pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos nos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Né? Então, onde que vai ter aí a atenuação da pena no suicídio? Quando é feito por ignorâncias. Então, existem muitos casos, né? Existem aí países que hoje, graças a Deus, está caminhando também para uma evolução e libertação desses costumes bárbaros, onde quando o marido desencarna, comum é da lei, elas são constrangidas a pôr fogo no próprio corpo e se jogar em cima do esposo para queimar junto com ele. Né? Então, há um atenuante aí, aliás, aí não há nem a gravidade do crime do suicídio, porque é um costume, né, uma imposição da sociedade e da crença. Agora, se nós fizermos isso voluntariamente, nós estaremos cometendo um crime, uma infração contra as leis de Deus. Né? Então, cada caso vai ter aí as suas particularidades, né? E aí nós vamos lá na pergunta 952, e lá vai perguntar, Kardec vai perguntar o seguinte, comete suicídio? E aí aqui agora nós vamos prestar atenção que essa pergunta aqui, ela está bem ligada ao suicídio indireto. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, cometemos suicídio, saúde. Cometemos suicídio quando nós transformamos maus hábitos em paixões e paixões em maus hábitos, quando nós praticamos algo de forma consciente no dia a dia e ouvimos falar, porque hoje a medicina já está muito avançada, né? E não só a medicina do corpo físico, mas também a medicina emocional. Então nós sabemos que se nós ficarmos o tempo todo cultivando o rancor, cultivando a maledicência, cultivando o desequilíbrio emocional em todas as nossas atitudes, que isso vai nos causar desgastes, né, das células, vai nos levar a ter problemas cardíacos, a desenvolver cânceres, né, a ter problema no estômago, gastrite e outras coisas mais graves, vai nos levar hoje a um AVC, não é assim? Mas nós, muitas vezes, vamos continuar praticando isso. Assim, sabemos também que o consumo de álcool em excesso, o consumo de álcool diariamente, né? O consumo de substâncias químicas vai causar mal à nossa saúde. E nós não paramos porque isso se torna uma paixão. E aí, será que nesses casos tem um atenuante? É menos culpado? Vamos ver o que os espíritos nos trazem? É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus.
E aí Kardec insiste. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que cometem. Então, de acordo com a nossa consciência, a nossa falta será maior, né? Na 955, Kardec pergunta: pode ser considerada suicidas? Não, perdão, essa aqui eu marquei por engano. É a 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, Kardec vai perguntar aos espíritos aqui quais são as consequências do suicídio. E aí essas consequências vai nos trazer esse esclarecimento, independente do tipo de suicídio, tá? Quais são as consequências? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que a produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicídio não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é falta imediatamente. Ou a falta, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então nós vamos compreender aqui que cada caso é um caso, porque nós somos indivíduos. A nossa evolução ou o nosso retardamento, eles dependem diretamente de cada um de nós, da nossa própria condição, do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade. E aí vem a observação de Kardec. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Então, aqui vai nos trazer sobre essa condição. Quando alguém nos traz a comparação com os irmãos que desencarnam, por exemplo, de um acidente violento, né, onde a morte é instantânea ali. Porque estava em pleno vapor, né? Está ali na vida, cheio de vida, é algo inesperado, por isso que chamamos de acidente, né? Então, é cortado, o laço é quebrado. Então, geralmente, esses irmãos, quando não têm um conhecimento, quando não têm uma preparação, quando não têm uma aceitação de que a vida continua, de que essa vida aqui é uma reencarnação para nós podermos aproveitarmos aqui nessa escola e trabalharmos, vai acontecer o quê? O desentendimento, se ele não tem um conhecimento, e muitas vezes a revolta, mesmo tendo conhecimento, porque nós vamos ver muitos casos, né? Inclusive muitos e muitos de nós espíritas que desencarnam e fica revoltada. Por quê? Mas eu tinha um merecimento de viver mais, né? E quer voltar e quer o corpo físico de volta. Isso quando é uma morte assim violenta, então cria esse impacto. Então o espírito ele fica mais perdido, porque ele fica ali ligado ao corpo físico. Então está falando que o suicídio vai sempre ter essa comparação, né? No suicídio corta-se os laços ali e o espírito ele vai sofrer as consequências disso. Muitos vão ficar ali observando o corpo físico, né? Sendo putrificado ali, sendo devorado ali pelos insetos, né? Embaixo da terra. E leva muitas vezes esse espírito a um desequilíbrio ainda maior e à loucura. Então, a doutrina dos espíritos, acho que a única coisa que ela condena bem claramente na passagem, né, que a doutrina ela nos traz o esclarecimento, mas ela não impõe, mas ela deixa muito claro a condenação das leis,
do autoextermínio, do suicídio. Assim como as outras religiões também condenam, né? É um entendimento em comum em todas as religiões, né? A condenação do suicídio, exceto naqueles povos onde, infelizmente, isso ainda é pregado como um motivo de orgulho, né? Ana, eu acredito que muitos irmãos desencarnam e não sabem nem que suicidou. Uhum. Devido, assim, hoje em dia, muitas pessoas abusam, por exemplo, do esporte radical, desencarnam timados por esportes radicais. Ao spoiler. Outros, Ao spoiler. Não, pode falar. outros assim, pela glutonária, né? Pela alimentação, o álcool, droga, muitas coisas. Uhum. Pessoas, às vezes, o espírito desencarna, nem sabe, chega do outro lado, nem sabe se suicidou. Né? O caso do próprio André, né? Que chegou lá, ele falava que ele tinha suicidado, ele revoltou, né? Porque não sabia a causa, o efeito do abuso que ele cometeu, né? Então, a grande maioria hoje de nós, vamos por assim, abusa muitas vezes indiretamente sem saber. A gente está abusando de uma certa forma. Até você falou da parte emocional, que é uma parte muito importante na gente hoje, que a gente hoje, o emocional da gente depende muito do nosso físico, e faz com que a gente com que o nosso físico ele crie doenças, ansiedade, depressões. Então, assim, esse suicídio indireto, ele está ligado exatamente à condição que nós vamos desenvolvendo ele, né? Nós vamos adquirindo esse débito no decorrer da nossa vida. O que nos leva ao suicídio indireto? Tudo aquilo que vem a prejudicar, tudo aquilo que vem fazer com que o nosso tempo de vida aqui na Terra seja reduzido. Isso seja no desenvolvimento de uma doença física, seja no desenvolvimento de uma doença mental, emocional, porque muitas coisas vão gerar isso. Então, qualquer ato nosso que leva a essa diminuição, nós estamos arcando aí com o compromisso de chegarmos do lado de lá como suicidas. E o fato de sermos suicidas indiretos, não necessariamente somos inocentes, né? Como nós vamos trazer aqui, nós pensamos, qual caso nós vamos levar? Nada mais propício, como o irmão colocou aí, trazer o próprio exemplo de André Luiz, né? E aí André Luiz, pode falar. Também aqui no Livro dos Espíritos, bem claro, essa regra. Num ato de cumprimento do dever profissional dele como um bombeiro, e mesmo que isso fosse uma pessoa que não estivesse num ato do cumprimento profissional, mas que tivesse esse mesmo ato, mas ele tinha plena consciência da profissão dele. E ai de nós se não fosse a profissão dos bombeiros, né? Não, porque num ato dele, dentro da profissão dele, que exige dele essa postura e que ele tem toda uma preparação, um treinamento para salvar a vida, ainda assim isso pode acontecer. Ele tem consciência dos riscos que ele corre, mas ele não se jogou por nada. Então foi num ato de salvar uma vida indefesa, ele correu todos os riscos que a profissão dele impõe a ele para salvar aquela criança. E ele perdeu a vida naquele ato após cumprir a missão dele de salvar a criança. Aquele momento dele tinha chegado. Porque ele não pulou lá para se autoexterminar, ele não pulou na água para suicidar. Ele tinha consciência dos riscos, mas com certeza ele já tinha passado por outras situações tão arriscadas quanto. Então não é chegado do lado de lá como um ato de suicida. Porque ele estava no dever. Agora, um fato, um exemplo que o irmão lhe trouxe. Eu sei que é perigoso praticar um esporte radical. E eu vou para esse esporte radical consciente de que eu estou colocando a minha vida em risco e que nada de útil eu vou tirar daquilo ali. Aí eu morro. Suicidei. Suicidei e escolhi. Vou chegar do lado de lá como suicida.
Eu sei que a estrada só permite 110. Vou diminuir, 90. Mas eu só ando na estrada 160, 180. O tempo inteiro, sem essa necessidade. Eu provoquei um acidente, morri. Foi um acidente, e aí? Eu sou suicida? Eu sou suicida. Então, por isso que no Livro dos Espíritos nós lemos o início, onde fala que a pena não é igual para todos. É de acordo com o fato, com a consciência, com a condição, com a situação. Por exemplo, eu sei que se eu beber álcool todos os dias, ou toda semana, que às vezes eu não bebo todos os dias, mas chega finalzinho de semana eu tomo minha cervejinha. Quantas cervejinhas eu tomo? Há uns 5 litros, 10 litros. Não tem gente que bebe isso, não tem? Toda semana eu faço isso. Tomo lá 1 litro de cachaça. E eu sei que aquilo ali faz mal. E toda vez que eu amanheço no dia seguinte, eu amanheço de ressaca. O que é ressaca? É um lembrete de que você exagerou, de que você provocou desequilíbrio no seu organismo, de que você fez mal para você. E aí eu vou fazendo isso por alguns anos da minha vida. E aí eu ia viver lá 80 anos. E aí eu desencarno aos 50 anos de idade. 50 e poucos anos de idade. E a outra pessoa estava passando por vários problemas e tendo vários distúrbios. E num momento de loucura, por uma situação muito ruim que aconteceu, num momento de insanidade, de cegueira, ela vai lá e comete o ato de tirar a própria vida. Qual desses dois atos é mais culposo? Tinha consciência, como o Livro dos Espíritos nos traz. Nós temos a oportunidade de conhecer as leis divinas, de conhecer as condições que hoje a própria medicina humana nos dá, de nos tratar, de nos curar. Ele teve a oportunidade de rever a sua vida diariamente. No entanto, optamos por não fazer. Optamos por deixar para lá. Por quê? Porque isso dá prazer. Temporário ali, imediato, para quem faz, não é? Porque isso faz parte das nossas paixões desmedidas, em desequilíbrio. Né? Aquele ali cometeu um ato, ele chega do lado de lá, ele sofre. No primeiro período, vai ficar meio ali o sofrimento de ambos, ou talvez demais. Porque aquele de nós que temos vícios, e sabemos que é um vício, e continuamos insistindo nele, nós sabemos que estamos ali caminhando, não estamos sozinhos. É porque o segundo, ele não queria morrer. Ele queria ficar ali. Matar a dor, e num momento de loucura. Agora aquele também, que fica tempos planejando o autoextermínio, infelizmente temos muitos, por dores, não é que ele queira morrer, ele quer matar a dor. Ele não quer nem matar o corpo físico, né? E fica planejando, e chega o momento que ele consome esse ato, ele é tão culpado quanto todos os outros. Porque ele também teve a oportunidade de repensar, de aprender, de se libertar, de buscar ajuda. Gente, mas nós estamos falando tudo isso aqui, quer dizer que o outro é somente que comete o ato é culpado? Não. A ideia é de compreendermos um pouco mais, a ideia é de entendermos como funciona, até para nós tomarmos consciência do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso instrumento físico. O que nós estamos fazendo com as nossas células, com a nossa mente, com as nossas emoções. Para podermos ir melhorando, perfeito nós não somos, né? Então, se até hoje eu criei doença para mim, o que eu posso fazer hoje para me curar, para me autocurar? Para buscar a cura, buscar a ajuda. E quantas vezes eu estou disposta, mesmo doente, de estender a mão ao outro que demonstra a doença do meu lado? Porque
em qualquer uma da situação, é muito dolorido. É dolorido para quem pratica o ato, para quem chega do lado de lá sofrendo, e é dolorido para quem fica aqui. É dolorido para aqueles que amam e permanecem. E esse ato é um ato que causa dor e adoece, muitas vezes, uma família inteira. Então ele sofre do lado de lá, além do problema não deixar de existir, o problema vai ser agravado. Porque aqui, como diz uma irmã nessa semana mesmo, né, no outro estudo que nós estávamos, aqui nós temos o corpo físico para poder esconder e amenizar os nossos problemas, né? Os nossos desvios, as nossas dores morais. Quando nós cometemos o ato, chegamos lá, nós chegamos nus. A mente abre e nós vamos sofrer de uma forma muito mais intensa e maior. Então é necessário nós termos o que? Amor. Amor para conosco, para podermos conseguir ter amor para com o outro que está sofrendo. Aquele que está aprender a ouvir o que o outro está nos dizendo em sofrimento e não acusar, mas acolher. E entender se o outro está com uma ideação suicida. Se ele está ali confuso. Porque a doutrina nos dá essa condição desse entendimento. O Evangelho de Jesus nos dá essa condição desse entendimento e de ser um amparo ao outro que sofre também. Então, a chamada de atenção aqui é muito mais para nós espíritas, que já temos a condição de compreender e que já temos todas as informações à palma da mão. E nós trouxemos aí a história de André Luiz, tão conhecida no meio espírito, nesse livro Nosso Lar, que começa aqui a narrativa mais diretamente no segundo capítulo aqui, com o Clarencio, né? Quando o Clarencio vai em socorro de André Luiz. Mas até isso acontecer, como é que foi esse caminho? Nós vamos pincelar só alguns parágrafos, tá? Para entendermos. E André Luiz, ele desencarnou e ele era um médico, e ele deu lá mais de 1000 consultas, né? De graça. Mas ele não dava muita importância à vida cristã, à vida religiosa, né? E mesmo aquelas consultas que ele dava, era muito graça à secretária dele. A secretária dele era um coração bondoso, era um anjo encarnado do lado de André Luiz para minimizar o que ele passaria do lado de lá. Então ela simplesmente incluía na agenda dele aqueles irmãos não pagantes. E ele atendia, porque ela ia lá e levava, né? E no próprio filme mostra lá o casal, né? E como que aquela senhora também foi uma luz no caminho de André Luiz. E apesar de André Luiz ser muito bem amparado do plano espiritual, ele não conseguiu compreender. Então, André Luiz foi um suicida indireto. É por isso que nós vamos trazer aqui um pouco da história da caminhada de André Luiz. Porém, ele era médico. Será que ele não tinha entendimento e não sabia que o álcool que ele bebia em excesso, o fumo que ele bebia em excesso, os problemas de gastrite e outros que ele já demonstrava e não tratava, não dava atenção, as noites na fanfarra, as noites perdidas, mal dormidas, e não era no atendimento do trabalho, que tudo isso estava prejudicando a vida dele? Como médico, ele não deveria ser mais consciente? Ele tinha conhecimento? Tinha, né? Ele não tinha a conexão, conhecimento de que isso levaria ele a desencarnar como um suicida. Mas ele tinha conhecimento de todo o mal que ele causava a ele mesmo. Então, quando o André Luiz estava lá no Vale do Suicida, ele começou a ouvir: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários do coração, empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Então, André Luiz começou a ouvir vários espíritos ali, mais parecendo o espectros, né? Condenando ele, chamando ele de suicida, de infame, de criminoso. E ele pensando: como assim? Né? Que injustiça, que agressividade.
Então, quando ele chegava no auge ali da violência emocional, não aguentava, ele partia para cima desses irmãos lá também em sofrimento, né? E aí ele nos conta que ele mobilizava extrema energias, mas que em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera e começava a ouvir gargalhadas sarcásticas, né? E ele ficou por muito tempo, sem saber quanto tempo, ouvindo essas torturas, né? Ora agressivo, ora com fome, ora lá no desespero, chorando, né? E André Luiz passou por todos esses momentos no Vale do Suicida, né? E aí, chegou um momento que alguém virou para ele e falou assim, ele tentando sair de todas as formas daquele lugar, e aí um dos espíritos vira, companheiro dele lá no Vale do Suicida, grita para ele, que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Aí ele pergunta, suicida? Né? Tais objurgatorias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciando na casa de saúde. Então ele começou a lembrar ali, né, aquele desespero, aquelas acusações, começou a fazê-lo recordar dos últimos momentos dele, né? Quando a doença foi descoberta já agravada, o tratamento, a internação, a cirurgia, todos os cuidados que ele recebeu pós a cirurgia. Então ele começou a pensar, como assim suicida? Eu lutei até o último momento. E detalhe, o André Luiz, quando ele acorda lá no Vale do Suicida, ele percebe que ele não está mais no plano físico. Ele só não sabia onde estava, ele estava perdido. Mas ele sabia que ele estava, eu já não estou mais no corpo, né? Aqui é um outro mundo, que mundo é esse? Então ele tinha já uma condição do raciocínio, né? Ele não entrou em desespero, eu quero o meu corpo físico de volta. Ele entendeu, ele não sabia onde ele estava perdido, mas ele percebia que ele não estava mais no corpo físico, né? A quem recorrer? Chegou um momento de tão desespero dele que ele parou um pouco, né, e pensou, a quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito assemelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então ele parou e falou, e agora? Onde eu vou pedir socorro? O que vai ser de mim? A quem recorrer agora? O que eu estou fazendo aqui? Então ele começou a perguntar a ele mesmo quem era ele, e ele começou a achar que ele estava enlouquecendo. E de quando em quando ele conseguia dar uma parada e ele intuitivamente ele recebia a informação de que ele ainda era ele mesmo, né? E ele não tinha a menor noção de quanto tempo ele estava ali, né? Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara, orgulhoso. Então, naquele momento de dor tão extrema, ele começa a recorrer àquilo que ele negou durante toda a reencarnação dele, enquanto médico, né? E aí ele fala que nesse momento ele entende que ele precisa negar esse orgulho, né? E aceitar que existia algo maior. Tinha que existir, né? No meio da dor nós não somos assim? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então é nesse momento de pensamento que André Luiz recorre ao alto. E olha a expressão, porque Deus é tudo.
ele não só está em tudo, ele é tudo, né? Então ele eleva o pensamento e pede ao supremo autor da natureza, né? A humanidade é a natureza humana, né? Tudo é natureza divina. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficiência o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E é lindo, né? É muito lindo entender que, independente da nossa ignorância, que independente dos nossos atos criminosos, o amparo divino está sempre presente para nós. Então é importante nós tomarmos consciência, né? E entendermos para nós e ajudar que os outros também entendam que esse amor, que esse amparo divino, ele pode nos alcançar aqui e agora, hoje. Não precisa ser do outro lado. Porque, independente do tipo de suicídio, é o materialismo que nos leva a ele. No suicídio direto, é o materialismo do prazer, da ilusão, de felicidade momentânea, é o excesso alimentar. Mas há também os excessos emocionais, como nós já trouxemos. O excesso de emoção. Aquela mãe que domina o filho o tempo inteiro e mesmo depois de adulto, esse filho, essa filha não tem a liberdade de viver a própria vida, é uma mãe adoecida e que também adoece os filhos. E que vai matando aos poucos. E que vai se matando aos poucos por essa emoção. E se os filhos se libertam, aí ela cai em depressão. Ela cai na desilusão. Aqueles de nós com o hábito da maledicência constante, que vivemos da maldade, do que acontece de menos bom com o outro, que exploramos a dor do outro, estamos numa viciação emocional e mental e vamos reduzir com essas emoções o nosso tempo aqui na Terra. É um suicídio indireto. Quando isso não leva a um suicídio direto. E André Luiz não aceitou, nós pincelamos ali. André Luiz, quando ele foi socorrido, ele questionou, quando ele foi atendido, depois de estar lá no hospital amparado, André Luiz questionou muito. Ele queria entender o que tinha acontecido com ele. E quando ele foi esclarecido por Clarencio, né, que ele tinha chegado lá como suicida, ele falou: como assim como suicida? E aí ele repete: eu lutei, eu fiz. E aí é explicado para ele. Porque antes disso, André Luiz também acusa. Ele faz acusações, né? Ele não acredita naquilo ali. Só que o Clarencio acolhe, o Clarencio ama, o Clarencio ampara. E junto com toda a equipe de Clarencio, ele recebe todo o socorro. E aí ele entende que ali ele não está sendo condenado, ele está sendo esclarecido e tratado. Então é uma lição para nós, né? Enfim, quem fez o julgamento foi o próprio André Luiz, auxiliado por Clarencio, que serviu mais como psicoterapeuta do que julgador. Ele foi o veículo para detonar um processo de autoconsciência. A capacidade de tocar a consciência somente é possível através da presença da humildade e do amor. Então, se nós não aprendermos a dialogar, a ouvir o outro com humildade e amor, nós não seremos capazes de ajudar a sanar a dor, né? Mostrando que havia entendido e aprendido o ensinamento, André diz: abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. A justiça somente surge diante da humildade,
nunca frente à prepotência e ao rigor tirânicos. Então, nós precisamos desenvolver essa humildade para o entendimento e não acusar, não condenar, mas acolher, amar, buscar a cura, né? E nós trouxemos uma musiquinha para poder finalizarmos o nosso estudo. E eu acredito que ela traz muito. Prepara para a gente, por favor. Ela traz muito. Através da história do André Luiz, nós vamos ver, né, lá no plano espiritual, e fala da importância da prece. André Luiz reconhece que se ele tivesse buscado esse caminho aqui, né, seria diferente a chegada dele do lado de lá. E ele talvez tivesse conseguido. Então ele fala a importância da prece. Então essa música ela é muito linda, nós vamos ouvi-la na voz de uma companheira, Sandra Miramar. Ela vai repetir a letra novamente, eu acho que foi o bastante para nós podermos compilar, né, a importância dessa dor que nos domina, né? Ela pode ser ouvida e ela é ouvida pelo Pai, por Deus, né? E ela pode ser ouvida pelo Deus com D minúsculo, que somos cada um de nós nessa caminhada. Que possamos ser mais fraternos, que possamos elevar mais essa prece de nós mesmos para o mundo, né? E que possamos estar nos amparando, nos acolhendo nesse momento que o mundo vive tantos transtornos, tantas dores, que possamos compreender as nossas dores, buscando esse consolo na oração e no trabalho fraternal, e aliviando as dores do mundo. Eu agradeço o empréstimo dos ouvidos, a paciência de cada um de vocês. Gratidão mais uma vez à casa pela oportunidade do aprendizado em conjunto. E que Deus nos abençoe e nos ampare no retorno aos nossos lares. Gratidão a todos.